A paz do Senhor, igreja. O Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa renovar as suas forças e encher a sua vida do Espírito Santo cada dia mais. Estávamos em tempo de viagem, o Senhor cuidou da gente e retornamos fortalecidos. E eu quero aproveitar também e desejar a você um abençoado 2018, neste restinho de ano que nós temos pela frente aí. Ok? Daqui a pouquinho é Natal de novo, né? Passa rapidinho. Glória a Jesus. Bastante gente diferente. Muito bom mesmo poder ver os irmãos e também receber os nossos visitantes. Abra sua Bíblia, querido, por gentileza, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo 19 a 22. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 19, vamos ler capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, ela nos convida e nos desafia a melhorar, a avançar e a progredir em todas as áreas da nossa vida. Quando nós acessamos o texto sagrado, nós temos esta verdade do Senhor para as nossas vidas, nos desafiando para uma vida melhor, uma vida mais frutífera, uma vida mais produtiva. E o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de coisas novas. Ele pega o homem velho e o transforma numa nova criatura. O Deus que nós servimos, Ele nos faz pessoas especiais. Aquele coração petrificado é trocado por um coração de pedra, um coração de carne, e dentro desse coração o Espírito Santo de Deus habita, e nós passamos a ser a habitação do Senhor. E nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto que vamos ler e entender alguns princípios para que possamos melhorar, para que possamos avançar na nossa vida. Vamos ler o texto sagrado. Você que não trouxe ou talvez não possua um exemplar da Bíblia Sagrada, compartilhe. Se você perceber alguém do seu lado que não possua, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, por gentileza, para que todos nós possamos ler juntos estes versículos. Vamos lá, a partir do versículo 19, então, 1, 2, 3, podemos ler. Alguns homens da cidade... Capítulo 2 do segundo livro dos Reis é um capítulo muito interessante. Você pode ler depois na sua casa. Este capítulo trata do final do ministério profético de um grande homem chamado Elias. E o início do ministério profético de Eliseu, o seu sucessor. Eles saem da cidade de Gilgal, eles caminham até Betel, e de Betel eles vão a Jericó, e ali às margens do Jordão, o Senhor toma a vida de Eliseu. Este homem é trasladado, não experimenta a morte, a exemplo de
Enoque, que nós encontramos no livro de Gênesis. O profeta Elias, antes de ser trasladado, ele pergunta para Eliseu o que você quer, o que você deseja, e Eliseu pede para Elias porção dobrada do Espírito Santo. E quando aquele redemoinho está levando aquele homem à presença de Deus, o seu manto cai, Eliseu toma posse do seu manto e recebe uma porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. Pensa num homem cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, o profeta Eliseu. Ele não só recebeu porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, como também ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Foi um homem cheio do poder de Deus, mesmo depois da sua morte. Enterraram, sepultaram Eliseu, e os israelitas estavam guerreando. E de repente, joga-se um cadáver na sepultura onde estava Eliseu. E quando aqueles ossos tocam os ossos de Eliseu, ou melhor, aquele cadáver toca os ossos de Eliseu, aquele homem, ele se levanta, ele volta a viver. Eliseu foi este homem, cheio do poder do Senhor Jesus Cristo. E quando ele toma esta capa de Elias, diz o texto sagrado, que ele lança esta capa e fere as águas do rio Jordão, e ali as águas cessam, e Eliseu atravessa a pés enxutos aquele rio. E do outro lado, na cidade de Jericó, este homem de Deus, ele recebe a visita de 50 homens, que pedem para ele autorização para procurar Elias, em algum monte, em algum vale. Aqueles homens estavam céticos, aqueles homens estavam incrédulos, achavam que Elias havia sido levado aos céus, mas estava em algum monte ou algum vale ali naquela região. E Eliseu, com o coração muito apertado, ele diz não para aqueles homens, mas aqueles homens insistiram com Eliseu. E Eliseu então permitem que eles, dão autorização para que eles vá e procurem pelo profeta Elias. Eles procuram por 3 dias, e eles não encontram o profeta Elias em lugar nenhum. Vocês lembram bem da história do padre, o padre que encheu balões de ar, e aí ele subiu, e ninguém mais ficou sabendo desse padre, até que lá no Rio de Janeiro, encontraram alguns destroços dos balões, dos vestígios desse padre. Mas Elias, ninguém encontrou nada. Nós vamos encontrar Elias, querido, lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, estando Jesus e os seus 3 melhores amigos ali, no Monte da Transfiguração, acontece ali uma apoteose de unção e poder, e naquele momento aparece o pai dos profetas, chamado Elias, e também aparece Moisés naquele monte. Jesus conversa com esses 2 homens. Pedrão fica muito assustado com aquela cena. Pedrão fica muito impressionado com aquela cena e fala para Jesus: nós queremos construir aqui 3 tendas, porque esse lugar aqui está muito bom. Mas Jesus, naquele momento, as coisas voltaram ao normal, e eles tiveram que descer daquele monte. Quando nós olhamos para o capítulo 2 do 2º livro dos Reis, Eliseu ainda está na cidade de Jericó. Agora, algumas autoridades, alguns homens daquela cidade procuram Eliseu, e eles chegam para este homem de Deus e descrevem para ele a situação da cidade de Jericó. Eles contam para Eliseu o seguinte: a cidade de Jericó é uma cidade muito bem localizada. A cidade de Jericó é uma cidade muito bem situada. Geograficamente, Eliseu, essa cidade é muito boa. Todavia, porém, as águas desta cidade são águas ruins. As águas de Jericó são águas abortivas.
As águas de Jericó são águas que provocam abortos espontâneos, não somente em seres humanos, mas também nos animais. Mas se não bastasse a água ser ruim, aqueles homens também falam para Eliseu: Eliseu, Jericó também tem outro problema. Apesar de ser uma cidade bem localizada, apesar de ser uma cidade geograficamente bem situada, Jericó também tem uma terra improdutiva. A terra de Jericó é uma terra infértil. E aqui eu chamo a sua atenção para que nós possamos melhorar, para que nós possamos neste ano avançar um pouquinho mais, queridos. Eu e você precisamos admitir a nossa real situação. Esses homens aqui, eles não omitiram para Eliseu as informações da real situação da cidade de Jericó. Esses homens aqui não esconderam nada. Esses homens aqui contaram o que estava acontecendo. Se eu e você queremos neste ano melhorar, dar um upgrade na nossa vida, eu e você precisamos admitir a nossa real situação. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos admitir e enfrentar aquilo que de fato está acontecendo com a gente. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós encontramos no capítulo 15 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo contando a parábola do filho pródigo. E ali o Senhor Jesus Cristo, ele menciona que aquele homem experimentou mudanças na sua vida, quando ele reconheceu a sua real situação. Aquele moço, depois de ter perdido todos os seus bens, diz o texto sagrado, ele está lá numa pocilga cuidando de porcos, e naquele lugar insalubre, aquele homem, aquele moço levanta a sua voz, reconhecendo a sua situação, e diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz de mim como um de seus empregados. Diz a palavra de Deus, que o pai perdoou esse rapaz, o pai recebeu ele como filho, mandou trazer a melhor roupa, colocou um anel no dedo desse rapaz, e mandou matar um bezerro, e fez um churrasco, uma festa, celebrando a volta daquele filho, e o pai exclamou naquela ocasião: este meu filho estava morto e reviveu, este meu filho tinha se perdido e foi achado. Para experimentarmos mudanças, para experimentarmos esse ano avanço e progresso na nossa vida, eu e você precisamos admitir a nossa real situação. O patriarca Davi, após ter cometido adultério seguido de um homicídio, este homem achou que poderia continuar tocando a sua vida normalmente. Mas um dia, chega naquele palácio o profeta Natã e confronta aquele homem, confronta o rei Davi, confronta a sua real situação, e diz a palavra de Deus que Davi se arrependeu, Davi chorou bastante, e ele pôde avançar mais. Nós podemos avançar, nós podemos melhorar, se de fato nós admitirmos e encararmos a nossa real situação. Aquele piloto da Lamia, se ele tivesse admitido a real situação daquele voo, nos primeiros contatos que ele fez com a torre de voo ali do aeroporto de Medellín, quem sabe teria evitado aquela tragédia. Mas aquele homem omitiu informações, aquele homem, ele maquiou a verdade, e às vezes isso acontece com a gente. Nós não avançamos, nós não progredimos, nós não crescemos, porque nós nos enganamos a nós mesmos e não assumimos a nossa real situação. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala comigo e contigo, nós precisamos admitir e encarar a nossa real situação. Esses homens, eles apresentam para Eliseu a situação dessa cidade. E eles vão em busca de uma solução. Eles vão a Eliseu buscando a resolução para um problema gravíssimo naquela cidade.
Há anos que aquela água vinha matando gente ali em Jericó. Há muito tempo, crianças não eram geradas, crianças eram abortadas porque a água era uma água ruim. Aquela cidade não crescia, a terra daquela cidade era improdutiva. Perceba, estes homens, eles vão a Eliseu e apresentam a Eliseu uma demanda, priorizando algo essencial, algo primordial para a manutenção da vida. E aqui nós encontramos um segundo princípio. Para avançarmos e crescermos, eu e você precisamos priorizar o que é essencial. Com certeza, queridos, haviam outras demandas na cidade de Jericó. Com certeza, a cidade de Jericó precisava de muitas outras coisas. Quem sabe de moradia, quem sabe de meio de transportes. Mas esses homens, eles chegam para Eliseu e eles priorizam o que é essencial para a manutenção da vida. E é interessante, quando nós lembramos daquela passagem dos amigos, trazendo aquele paralítico numa cama e descendo pelo telhado da casa onde Jesus estava. Aqueles amigos, eles esperavam que Jesus curasse aquele homem de pronto, assim que descesse por aquele telhado, aquela cama. Esses amigos esperavam e entendiam que o mais importante naquele momento era que Jesus curasse aquela paralisia. Mas Jesus olha para aquele homem e diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Às vezes nós achamos que o mais importante é aquilo que nós desejamos, mas o olhar de Deus, Deus olha numa outra perspectiva para a gente, e Deus prioriza para nós o essencial. É muito importante uma cura, é muito importante a conquista de um título, de um bem, mas muito mais importante, querido, é o perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa alma. Muito mais importante e essencial para a nossa vida é ter comunhão com Deus, vida santa com Deus, andar com Ele, ter comunhão uns com os outros e com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer melhorar, quer avançar, priorize o que é essencial para a sua vida. Mas o que é essencial? Essencial é ter vida com Deus, é estar de bem com Deus, é estar de bem consigo mesmo, é estar de bem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é essencial para a nossa vida. Mas aí nós olhamos para esse texto e nós podemos observar estes homens chegando para Eliseu e dizendo para ele que aquela cidade precisava de algo essencial. Aquela cidade precisava de uma água boa, de uma água incontaminada, porque as mortes eram muitas ali em Jericó. E diz a palavra de Deus que as águas ali foram restauradas. Eu e você precisamos, queridos, entender esta verdade nesta noite e priorizar o que é essencial. Conta-se uma lenda de uma mulher muito pobre que caminhava num bosque com uma criança. E de repente ela ouve uma voz que vinha de uma caverna dizendo: há muito ouro, há muitas pedras preciosas aqui nessa caverna. Aquela mulher se aproxima daquela caverna e aquela voz diz: pode entrar e levar todo o ouro, toda a pedra preciosa, todos os bens que você conseguir levar, mas você tem apenas 2 minutos. Aquela mulher com aquela criança no colo, ela coloca aquela criança e começa a encher a sua bolsa, começa a encher de joias, e o tempo vai se esgotando, e de repente a voz naquela caverna ecoa, dando a ela a contagem regressiva de 10 segundos, aquela mulher sai correndo daquela caverna, com todos os bens, com todos os objetos preciosos que ela conseguiu
retirar dali, mas quando ela sai, a porta daquela caverna fecha para sempre, e ela lembra que cresceu o seu filho lá dentro da caverna. Eu e você precisamos priorizar o que é essencial para a nossa vida. Eu e você precisamos empreender forças. Eu e você precisamos lutar por aquilo que é prioridade para a nossa vida. Mas aí o texto não para. Eu convido você ainda a olhar para ele. Neste texto nós podemos observar, queridos, estes homens, eles vão a Eliseu apresentar esta demanda. Eu acredito que a fama de Eliseu já havia corrido naquela região. Eu acredito que já havia se espalhado naquela região que havia ali um homem cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Por isso essas autoridades procuram Eliseu. Eu tenho certeza que eles já haviam procurado ajuda em muitas outras pessoas. Mas agora eles procuram alguém comprometido com o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E aqui nós podemos pincelar um outro princípio, para que possamos crescer e avançar. Eu e você precisamos procurar pessoas comprometidas com Deus e com a sua palavra. Se você tiver que contar a sua história e as suas demandas para alguém, querido, procure alguém comprometido com Deus e com a sua palavra. A solução para aquela mortandade e para aquela esterilidade que havia ali em Jericó e também para aquela terra improdutiva, só ocorreu a partir do acesso a um homem comprometido com Deus. Não conte a sua história para pessoas que não andam com Deus. Não abra o seu coração e conte as suas demandas para aquela pessoa que não teme ao Senhor. Eu e você precisamos entender esta verdade. E aí, quando nós acessamos o Antigo Testamento, a história dos reis, nós encontramos o rei Acabe, rei de Israel, num determinado momento da sua vida. Este homem, ele chama Josafá, rei de Judá, para guerrear contra os arameus. E diz o texto sagrado que Acabe, ele convida todos os profetas do palácio. E havia ali muitos profetas, mas aqueles homens só profetizavam o que Acabe gostava de ouvir. Só profetizava aquilo que enchia o ego e o orgulho de Acabe. E aí aqueles profetas chegam diante de Acabe e Josafá e falam para Acabe: pode subir para guerrear contra os arameus, porque você vai vencer. Deus vai te dar a vitória. Mas o rei Josafá, o rei de Judá, um homem comprometido com Deus, ele olhou para aquela situação e para Acabe e disse: você não tem aqui um profeta que teme de fato ao Senhor? Acabe disse para Josafá: nós temos aqui um tal de Micaías, só que esse Micaías, ele só fala coisa contrária à minha vontade. E Josafá mandou: chame Micaías. Micaías veio, e aí o chefe dos profetas de Acabe tentou persuadir Micaías para que ele falasse apenas aquilo que o rei gostaria de ouvir. Mas diz a palavra de Deus que aquele profeta do Senhor disse: eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. E ele chega diante de Acabe e diante de Josafá e fala: não suba para guerrear diante dos arameus, porque você vai perder a batalha e você vai sucumbir nesta batalha. Diz o texto sagrado que o chefe dos profetas dá um soco no rosto de Micaías. Acabe fica muito nervoso e manda este homem para a prisão. E a palavra de Deus se cumpre. O exército de Israel foi derrotado naquela ocasião. E Acabe sucumbiu, foi morto naquele combate. Eu e você, nesta noite, viemos aqui aprender esta verdade. Para crescermos e avançarmos neste ano, nós precisamos acessar, nós precisamos procurar pessoas
comprometidas com Deus e com a sua palavra. Quantas pessoas nós temos aqui nesta noite que são comprometidas com Deus e com a sua palavra? Levante assim a sua mão. Olha aí quanta gente para você procurar, quanta gente que nós podemos acessar. Mas o texto sagrado, querido, ele não para por aí. Nós podemos observar estes homens chegando para Eliseu, e eles expõem para Eliseu de uma forma sensata e equilibrada a situação da cidade. Eles falam para Eliseu dos aspectos positivos e dos aspectos negativos daquela cidade. E aqui nós podemos aprender um outro princípio para a gente avançar, para a gente melhorar. É preciso haver equilíbrio, prudência, sensatez nas palavras que proferimos. Esses homens aqui não generalizaram, não chegaram para Eliseu e disseram para ele: Jericó não presta para nada, essa cidade não vale nada. Ao contrário, esses homens aqui demonstraram muito equilíbrio. Eles começam elogiando a cidade, dizendo que a sua localização era muito boa. Eles falam para Eliseu das qualidades boas da cidade. Às vezes nós não avançamos, às vezes nós não crescemos, porque nós só sabemos falar mal e às vezes nós generalizamos e colocamos tudo no mesmo pacote, e aí as coisas não melhoram. Nós fazemos isso, e aí nós ficamos estagnados. Mas esses homens aqui, eles falavam diferente. Apesar das águas de Jericó serem águas ruins, apesar da terra ser uma terra improdutiva, a cidade possuía aspectos positivos, querido. Ouça a voz do Espírito Santo aqui nesta noite. Apesar desse esposo ter muitos problemas, apesar desse casamento estar envolvido em uma situação muito difícil, há coisas positivas aí na vida desse filho, há coisas ainda positivas aí, e coisas que Deus pode trabalhar e resolver e transformar e dar a solução para esse problema. Mas eu e você precisamos ter equilíbrio nas palavras. Eu e você precisamos fazer o que o apóstolo Paulo fez quando ele escreve para o seu filho na fé chamado Timóteo, ali nos seus últimos dias de vida. Ele está ali numa prisão, ele está ali num lugar fétido, insalubre, e aquele homem de Deus, ele começa a mencionar todas as pessoas que abandonaram ele, todas as pessoas que viraram as costas para ele. Mas é interessante que Paulo, ele não generaliza, ele não chama todo mundo de pessoas que o abandonaram, ele não generaliza as pessoas dizendo que todos haviam o abandonado. Mas o texto ali em 2 Timóteo, nós encontramos Paulo fazendo menção das pessoas que ainda continuavam com ele. Paulo fez questão de mencionar nomes de pessoas que estavam com ele naquele momento de dor, naquele momento difícil, naquela prisão. Quer avançar, quer melhorar, tenha equilíbrio, tenha prudência nas suas palavras. Eu creio, querido, eu creio que Deus quer fazer de nós, creio que Deus quer tomar a nossa vida de maneira tal que nós possamos ter uma mente curada, uma mente sarada e uma palavra de equilíbrio para proferir mesmo em situações difíceis. Mas eu convido você ainda a continuar olhando para esse texto. E nós observamos que Eliseu recebe as demandas de Jericó. Ele toma conhecimento da situação daquela cidade. E a atitude de Eliseu foi uma atitude diferente. A atitude de Eliseu foi uma atitude inovadora. Eliseu pede um prato novo e pede para colocar nesse prato sal. Eu não sei porque ele pediu um prato novo. Poderia ter pedido uma vasilha qualquer, usada, mas Eliseu pede um prato novo, e pede para colocar nesse prato sal.
E aqui nós podemos entender um outro princípio. Nós precisamos lançar mão de algo diferente. Nós precisamos lançar mão de algo novo. Fazer as coisas diferente. Às vezes nós não conseguimos resultados diferentes, porque nós fazemos as coisas sempre do mesmo jeito. Às vezes nós não conseguimos avançar, porque nós sempre fazemos as coisas do mesmo jeito. Mas este homem de Deus, ele pede um prato novo, e ele pede para colocar sal nesse prato. O sal é um elemento que tem muitos significados. O sal, ele é como um servo. O sal, ele só funciona, queridos, se ele estiver em função de outra coisa. Sozinho, o sal não tem atrativo nenhum. Às vezes nós vamos fazer compra no mercado, a gente até esquece de comprar sal, porque parece que o sal não tem aquela importância, porque o sal sozinho, ele não tem atrativo nenhum. Mas o sal, quando ele está em contato com outra coisa, ele serve para ele tem muitas utilidades. O sal serve para conservar, o sal serve para higienizar, o sal, ele serve para dar sabor, o sal serve para modificar. E aí nós aprendemos aqui uma verdade: eu e você precisamos também melhorar, se quisermos avançar, se quisermos progredir, se quisermos neste ano dar um upgrade na nossa vida, nós precisamos também nos dispor a servir. Nós precisamos nos dispor a servir a Deus e a servir também os nossos irmãos. A nossa vida só faz sentido se nós nos posicionarmos como servos de Deus e servos uns dos outros. E esta verdade, ela nos incomoda bastante, porque às vezes nós omitimos, nós protelamos, nós damos desculpa que não temos tempo, mas há tempo para todas as coisas debaixo do sol, inclusive para servir a Deus e servir os nossos irmãos. Lance mão de algo diferente. Faça alguma coisa diferente para o seu casamento. Faça alguma coisa diferente para o seu filho, para a sua filha. Quer obter resultado diferente, faça algo diferente. Neste ano de 2018, se posicione nesta noite com um propósito: eu vou fazer algo diferente esse ano, porque eu quero resultado diferente para a minha vida. Neste ano eu quero me dispor a servir mais. Neste ano eu quero me dispor a doar mais. Olha aqui uma verdade importante. Eliseu pede esse prato novo com sal. E diz o texto sagrado, no verso de número 21, que Eliseu vai com esse sal e ele joga ali na nascente dessas águas. Eliseu lança este sal ali no manancial, no nascedouro daquelas águas. E diz a palavra de Deus que aquelas águas ficaram purificadas, aquelas águas permaneceram boas até o dia de hoje. E aqui nós aprendemos um outro princípio. Para melhorarmos e avançarmos, eu e você precisamos tratar do problema na origem, tratar a causa do problema. Às vezes nós ficamos tratando dos sintomas do problema, às vezes nós ficamos remediando o problema, e a nossa vida não anda. Eu tinha uma dor muito forte na coluna, uma dor que me incomodava bastante, não conseguia dormir direito. E aí fui ao médico, fiz exames, constatou uma infecção na coluna. Tomei antibiótico, medicamento, a coluna sarou, não tive mais dor, porque tratei da origem do problema, tratei da causa do problema. Eliseu pega esse prato com sal e ele vai ali ao nascedouro daquelas águas. Eliseu vai ali ao nascedouro daquele manancial. E ele lança o sal ali, e aquelas águas são purificadas, aquelas águas foram saradas. Quer avançar, quer melhorar neste ano, trate da causa do problema, trate da origem do problema. No capítulo 2 do livro de Apocalipse,
o Senhor Jesus identifica um sério problema que existia ali na igreja em Éfeso. E ele pede para aquela igreja, para resolver aquele problema. Aquela comunidade precisava tratar daquele problema na sua origem. Aquela comunidade precisava se arrepender e voltar à prática das primeiras coisas. E aqui nós temos esta verdade diante de nós. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco nesta noite, para que a nossa oferta, para que o nosso culto seja aceito diante do Senhor Jesus Cristo. Eu e você primeiro temos que tratar do problema na origem. Se for um problema com o irmão, diz a palavra de Deus, que eu tenho que me dirigir a Ele e pedir perdão a Ele, para que a minha oferta, o meu culto seja aceito diante do Senhor. Quer avançar, quer crescer, quer progredir neste ano, trate da causa do problema. Faça como esse servo de Deus, vá ao manancial do problema, vá ao nascedouro, à origem do problema, e lance ali toda a sua fé, toda a sua convicção, que Jesus Cristo pode fazer um milagre nessa situação e dar a resolução para esse problema. Eu lembro também do patriarca Jacó, que na sua adolescência, ele provocou ali uma rusga muito grande com o seu irmão Esaú, e a mágoa se instalou nos corações. Aqueles dois irmãos estavam numa situação muito difícil. Esaú prometia matar o seu irmão Jacó, por conta daquela situação, porque se sentia enganado, ludibriado pelo seu irmão. Mas diz a palavra de Deus que Jacó precisou tratar do problema na origem. Jacó precisou voltar e reconciliar com seu irmão Esaú, para que pudesse continuar progredindo e avançando como um patriarca do Deus vivo e todo-poderoso. Eu não sei qual o problema que você está atravessando. Eu não sei qual a situação que se instalou no seu casamento, na sua vida, no seu lar. Mas uma coisa é certa, querido, trate desse problema na origem. Peça a direção, a sabedoria e a orientação de Deus. E neste momento eu tenho certeza que o Senhor está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Ele pode ouvir o seu clamor e dar a resolução para esse problema. Mas diz o verso de número 22, que aquelas águas ficaram saudáveis. Quando Eliseu joga aquele sal, aquelas águas foram purificadas, e elas permaneceram puras até o dia de hoje. Deus purificou aquelas águas, querido. O poder de Deus na vida daquele profeta fez esse milagre acontecer. Aquelas águas haviam sido amaldiçoadas há centenas de anos. Quando Josué, ele invade Jericó, quando Jericó é tomada pelos israelitas na sua caminhada até Canaã, Josué, vendo aquela cidade destruída, ele profere maldição sobre Jericó. E aquela maldição atinge toda a cidade de Jericó. Aquela maldição atinge também as águas de Jericó. Mas passados muitos anos, Deus reverte essa situação. Deus muda essa situação. E aquelas águas foram purificadas. Toda vez que um morador de Jericó saciava a sua sede com aquelas águas, toda vez que alguém bebia aquelas águas, lembrava de Eliseu e lembrava também do Deus de Eliseu. E aqui nós temos um último princípio para podermos avançar e melhorar a nossa vida em 2018. Eu e você precisamos ser
um memorial de espiritualidade. Eu e você precisamos ser pessoas cheias do poder e do Espírito Santo de Deus, como foi Eliseu, para marcar não somente esta geração, mas também as gerações futuras. As águas de Jericó, diz o texto que nós lemos, elas permaneceram puras, elas permanecem puras até o dia de hoje. Se você visitar o Oriente Médio e for à cidade de Jericó, você pode beber aquela água tranquilamente, porque o Deus que fez esse milagre, Ele fez o milagre perfeito, porque até o dia de hoje, essas águas continuam puras. E Deus nesta noite quer nos levantar como um memorial de espiritualidade. Eu estou aqui nesta noite pregando, graças a uma senhora que insistentemente orava por mim. Essa senhora chamava Jair, minha saudosa mãe, que nas madrugadas aquela mulher incessantemente buscava a Deus e apresentava a todos os seus filhos. E aquela mulher marcou a nossa vida e as gerações futuras, porque aquela mulher se tornou um memorial de espiritualidade para nós. O senhor Benedito de Souza, um simples zelador de uma escola pública de Maringá. Este homem chegava cedo e limpava toda aquela escola, colocava as coisas em ordem, mas ele ficava à disposição de todos os pais que chegavam e as crianças, e ele ajudava a acolher aquelas crianças, principalmente em dias de chuva. O seu Benedito, não era obrigação dele, mas ele pegava o seu guarda-chuva, ia lá na rua e recebia aquelas crianças, junto com os seus pais, e traziam elas para a escola. Aquele homem marcou a história daquela escola, e hoje a escola estampa o seu nome, porque apesar de ser uma pessoa simples, mas um homem, um funcionário exemplar, dedicado, um homem generoso, que marcou a sua geração na década de 70. E nesta noite, querido, Deus também quer nos levantar como memoriais de espiritualidade. Onde quer que nós estejamos plantados, aqui nesta cidade, lá no seu trabalho, na escola, o Senhor quer te encher do Espírito Santo e do poder dEle, para fazer de você como Ele fez com Eliseu, porque nós cremos que o mesmo Deus de Eliseu está aqui nesta noite para fazer isso. Eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar a história da sua família. Mas Ele quer usar a minha e a sua vida, querido, para que isso aconteça. Eu tenho certeza que Deus tem projetos e pensamentos muito lindos, muitos bons para você e para a sua casa e para a sua família. Eu tenho certeza que Deus deseja usar você de forma poderosa neste ano. Há um interesse todo especial de Deus para que você avance, para que você melhore, para que você progrida neste ano. Mas nós precisamos encarar a real situação da nossa vida. Nós precisamos enfrentar a realidade. Eu e você precisamos priorizar o que é essencial para a nossa vida. Eu e você precisamos, se tiver que acessar alguém, nós precisamos acessar uma pessoa comprometida com Deus e com a sua palavra. Esse mesmo Deus, através do seu Espírito, Ele quer dar equilíbrio.
Deus quer nos encher do seu Espírito para que sejamos pessoas prudentes nas palavras. Deus quer te capacitar para que você possa fazer algo diferente nesse ano e colher resultados diferentes, para que você possa servir a Ele com toda a sua alegria. Deus quer te usar, querido, para você tratar desse problema lá na origem, no nascedouro dele. Mas Ele quer te usar também, fazendo de você um memorial de espiritualidade. Se você entendeu essa palavra, fecha os teus olhos nessa hora. Peça para o Espírito Santo de Deus sondar a sua vida. Vê se há em mim, faz aquela oração que Davi fez. Sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado pelo Senhor nesse ano. Louvado seja Jesus. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Deus quer mudar a sua história, a história da sua família. Deus quer encher a sua vida do poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que encheu a vida de Eliseu, o mesmo Espírito está aqui nesta noite e quer encher a sua vida. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha à frente. Nós vamos orar. Oh, louvado seja Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, pode sair do seu lugar, pede licença aí e vem aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, Senhor. E enche-me até em mim. Se ache só a ti. E então Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Que brilha a noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, nosso coração. Quebranta o meu Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim. Se ache só a ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me Como farol. como um farol que brilha à noite, como
Paizinho querido, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. Eu não sei qual a situação, mas o Senhor sabe, e sabe muito bem como resolver. Mas nós entendemos a verdade que nós precisamos do poder do Teu Espírito. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Senhor agindo em nós. Queremos avançar, queremos crescer, queremos melhorar, Senhor, mas nós dependemos unicamente do Senhor. Tenha misericórdia do teu filho e da tua filha. Enche do teu Espírito. Usa-o, ó Pai, como um memorial de espiritualidade, onde quer que o Senhor o levar. Faça a tua obra, glorifica o nome de Jesus Cristo na vida do teu filho, no casamento, neste lar, nesta casa. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ministramos o milagre, ministramos a cura, ministramos restauração. Purifica, Senhor. Purifica, Pai. Restaura, Jesus. Faz nova todas as coisas. Dá novas perspectivas. Abre os olhos. Deus, amplia os horizontes. Deus eterno, para que possamos avançar no poder do Teu amor, no poder do nome de Jesus Cristo. Usa-nos, ó Pai querido. Usa-nos, Senhor amado. E nós oramos agradecidos a Ti nesta noite. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que o Senhor possa continuar enchendo a sua vida do Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar prosperando a sua casa, o seu lar, os seus filhos. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor possa ordenar a bênção. Que nesta semana você possa avançar, crescer, progredir no poder do Espírito Santo, e que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do glorioso Espírito Santo, continue sendo abundantemente derramadas sobre a sua vida e a sua casa, em o nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz.